Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou aqui o professor Diego Veras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo faz parte de um curso de introdução ao método dos elementos finitos, tá? Este é o segundo vídeo. Nós temos aqui uma playlist no canal, o link está aqui na descrição. Então esse vídeo aqui faz parte desta playlist sobre elementos finitos, tá? No vídeo anterior, nós fizemos uma apresentação da formulação forte e formulação fraca de problemas de valor de contorno, tá? De equações diferenciais. E o que eu quero fazer aqui neste vídeo é mostrar para vocês que aquela classe de equações diferenciais que serão resolvidas pelo método dos elementos finitos está presente em várias situações, em diversas situações. Então aqui nós vamos fazer a formulação forte e fraca de problemas físicos unidimensionais. São vários problemas físicos e, consequentemente, da engenharia, né, que são resolvidos pelo método dos elementos finitos, tá? E aí, nesse vídeo em específico, vamos trazer uma situação conhecida na análise de estruturas, lá da engenharia civil, tá? Só que a gente vai fazer de um ponto de vista mais general, mais generalista, né? Um ponto de vista mais geral, não tão específico da análise de estruturas em si, né? Nosso intuito aqui é divulgar o método dos elementos finitos da forma mais geral e abrangente possível. Então, nós vamos trazer a situação de uma análise de tensões em uma barra carregada axialmente. Então, nós temos uma barra aqui e ela vai estar sendo carregada, ela vai ter uma carga, vai ter uma tensão nela ao longo, né, na direção axial dessa barra, tá? Então, uma coisa que eu venho batendo muito na tecla é de que o método dos elementos finitos é um método numérico para se resolver de forma aproximada problemas de valor de contorno, equações diferenciais. E uma determinada classe de equações diferenciais que é muito bem abordada pelo método dos elementos finitos está presente em diversas situações da engenharia, como nesse caso, agora desse vídeo, da análise de tensões em uma barra. Tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, dê uma navegada nas playlists aqui do canal e vamos divulgar o vídeo, vamos divulgar, pois o conhecimento é livre, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui qual é a classe de equações diferenciais que nós vamos resolver via método dos elementos finitos. Uma equação de segunda ordem colocada na forma de um problema de valor de contorno. Então veja só. Então, gente, esta é a classe de equações diferenciais que a gente pretende resolver via método dos elementos finitos, tá? Então, você tem a derivada. Aqui, se esse P, né, for constante, isso aqui vira uma equação de Poisson, por exemplo, né? No caso, esse P não sendo constante, vai ficar uma equação de segunda ordem com termos de derivada primeira também, né? Fazendo a regra do produto aqui. E esse R aqui, que é um termo externo, né? Um termo não homogêneo da sua equação. Uma equação de segunda ordem, né? O x está limitado a um domínio, A e B, tá? E aí, temos uma condição de contorno de Dirichlet, aqui uma condição de contorno na função, que quando se está trabalhando com o método dos elementos finitos, a gente chama essas condições de contorno de Dirichlet de condições de contorno essenciais, tá? E aqui nós temos uma condição de contorno de Neumann, que é a condição de contorno na derivada. E no assunto de elementos finitos, nós chamamos essa condição de contorno natural, tá? Então você pode ter condição de Dirichlet aqui em A ou em B, assim como uma de Neumann em A ou em B, tá? Você pode ter duas condições de contorno de Dirichlet, porém, se você tiver duas condições de contorno de Neumann, as duas condições de contorno na derivada, a equação diferencial fica mal posta. E aí ela não vai ter uma solução, tá? E é interessante, se você for tentar resolver ela numericamente, ela pode te jogar para uma solução que não existe, né? Uma solução errada, ou ela pode te dar o valor zero o tempo todo, né? Ou o valor que for aqui alfa, ela não evolui, é um problema mal posto. Isso é muito interessante. Ao longo desse curso, vocês vão entender isso, que se você colocar uma condição de contorno errada, né? Aí você vai ter, matematicamente falando, uma equação diferencial mal posta, e ela não vai ter uma solução ali.
E fisicamente não faz sentido você ter duas condições de contorno na derivada, tá? Fisicamente o problema não fica bem descrito. Você não consegue determinar as coisas se você tiver duas condições de contorno na derivada, tá? Então, ao longo do curso, eu vou deixando isso mais explícito a cada oportunidade aqui. E aí, o que eu quero fazer? Nesse vídeo, vamos fazer a análise de tensões em uma barra e vamos chegar nesta equação diferencial. Esta equação diferencial é a forma forte. Isso aqui é a formulação forte. Tá? Formulação forte. A formulação forte é a equação de governo do seu sistema físico que você está modelando. Tá? E aí nós vimos, na aula passada, como passar da formulação forte para a formulação fraca. E utilizando aqui o método de Galerkin, que a gente viu na aula passada, né? Que é fazendo uma integração ponderada, multiplicamos essa equação por uma função peso arbitrária, integramos no domínio de A até B e fizemos uma integraçãozinha por partes nesse termo aqui. E aí nós chegamos numa equação integral. Então, essa equação integral nós chamamos de formulação fraca. Vou já explicar, relembrar por quê. Se você não viu ainda o vídeo anterior, dá uma olhadinha no primeiro vídeo da playlist. Então, daqui nós chegamos nessa outra forma, essa outra equação aqui, uma equação integral. Então, integral de A até B. W é a função peso que eu falei, né? Aqui, P de x, du dx, tá? Menos a integral de A até B, a função peso W, a parte não homogênea da equação, e isto igual a zero. Tá? Então, esta aqui é a formulação fraca. Tá? Os nomes forte e fraca se dão pelo fato de que aqui na equação de governo nós temos uma condição mais forte na diferenciabilidade da solução U, ou seja, ela tem que ter derivada segunda contínua, porque isso aqui é uma equação de segunda ordem. E aí, quando a gente passa para cá, para a formulação fraca, nós temos uma condição mais fraca na diferenciabilidade da função. A gente só exige que ela tenha derivada primeira contínua, tá? Então, tem uma condição mais fraca na diferenciabilidade da função. E método dos elementos finitos começa a partir daqui, da formulação fraca. São métodos para se resolver equações, essas equações integrais aqui na forma fraca, tá? E o que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar aqui, na análise de tensões em uma barra carregada axialmente, tá? O problema de análise de tensões unidimensional, a equação de governo desse problema é exatamente essa daqui, tá? Essa mesma cara, essa mesmíssima cara, tá? Então, essa é uma coisa interessante. Esse tipo de equação aqui descreve fenômenos da análise de estruturas da engenharia civil, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos partir de primeiros princípios aqui, e eu vou falar de forma mais simples possível, usando mais conceitos físicos do que conceitos estritamente de engenharia, que fica mais, eu acho que mais didático, se eu for, em vez de deixar tão amarrado a um assunto de engenharia muito específico. Então, vou usar uma linguagem mais física do que de engenharia, tá? Então, vamos lá. O problema que nós estamos trabalhando é esse daqui. Considere uma barra, essa barra é não homogênea, tá? Então, vou fazer ela meio cônica, meio, né, curva aqui, mas ela não é homogênea, tá? Então, imagine esta barra aqui. Tá? Ela é aqui a forma axial dela. Essa aqui, nossa distância x, tá? E ela tem o comprimento L. Então, aqui vai x igual a 0. E aqui, x igual a L. Tá? Então, aquele A e B da equação diferencial anterior é de 0 a L. Tá? E aí é o seguinte, vamos pegar um elemento desta barra. Tá? Vou pegar um elemento dela aqui.
um elemento dessa barra aqui. Esse elementinho aqui. Tá? E isso aqui seria, vamos já usar um linguajar de elementos finitos, isso aqui seria o seu volume de controle aqui, né? Então, este elementozinho aqui, né? Vamos analisar as tensões nele. Então, ele vai ter um comprimento ΔX, tá? Ele tem um comprimentozinho ΔX aqui. Tá? A área aqui, nós temos uma área de X e desse outro lado aqui uma área de X mais ΔX. Tá? A área da seção transversal dessa barra. Aí essa barra ela vai estar sendo carregada axialmente, significa que ela está sendo tensionada ao longo de seu eixo aqui. Tá? Isso aqui pode resolver problemas, sabe de quê? Problemas de viga, né? Ou colunas. Você tem umas colunas aqui, imagine você tem então esses patamares aqui, né? Tem outro aqui. E aqui você tem uma coluna. Tá? Tem aqui uma coluna. E aí, claro que ela vai estar sendo tensionada, então você tem um carregamento sobre essa coluna vindo daqui. Certo? E o que a gente quer determinar? A gente quer determinar qual vai ser a deformação dessa barra. Porque claro que quando você colocar essa tensão, essa barra ela vai deformar um pouquinho. Claro que é muito pouquinho, mas pode se tornar relevante no sentido de causar fissuras e causar trincas, e você tem um sério problema na sua na estrutura que você está modelando, né? Então, aqui ela pode estar, por exemplo, sendo tensionada, sendo puxada, né? Então, imagine, quando você puxar essa daqui, dados os dois pontos aqui ao longo dessa barra, quando você tensionar, eles vão se afastar um pouquinho. Aqui, se ela está sendo comprimida, dados dois pontos, esses dois pontos eles vão se aproximar um pouquinho um do outro. Isso ao longo de toda a barra. Então, nesse aqui eles vão se afastar um pouquinho, aqui eles vão se afastar mais um pouquinho. Dependendo de como é feito esse carregamento, pode ser que uma barra nessa região vai ter um deslocamento maior do que aqui. Deslocamento longitudinal aqui. Tá? Nesse desenho, suponha que você esteja tensionando essa barra, puxando ela aqui, e ela tem essa seção transversal vai aumentando aqui, né? É muito intuitivo pensar aqui, dado uma tensão constante aqui, está puxando ela de forma constante, aqui, como ela tem uma área de seção transversal menor, ela é mais fininha, né, entre aspas, dados dois pontos aqui dessa região, eles vão se afastar mais do que esses aqui, porque você tem uma área de seção transversal maior. Então, você precisa de uma força maior para poder aumentar a separação entre esses dois pontos aqui. Tá? E é isso que a gente quer determinar. Dada uma distribuição, né, de tensão nessa barra, como ficará o deslocamento dela ponto a ponto. Então, você vai saber a cada pontinho aqui como vai ser esse deslocamento aqui ao longo da barra. É isso que a gente quer determinar, tá? O deslocamento de pontos aqui ao longo da barra. E aqui a gente vai considerar várias situações ideais, de modo que a gente está em um problema de análise de tensão linear, tá? O comprimento da barra é muito maior do que a sua seção transversal aqui, tá? Também chamado de um problema de elasticidade linear, tá? E é isso que a gente quer obter. A gente quer obter os deslocamentos aqui da barra, né, ao longo, os deslocamentos, né, de pontos da barra aqui, tá? Distribuídos devido a uma distribuição de tensão aqui, tá? Então, beleza. Como ocorre, então, esse deslocamento? Como ocorre esse deslocamento? Eu vou pegar um pedacinho aqui dessa barra, essa barra tá aqui, aí ela vai sofrer esse deslocamentinho aqui, ó. Claro que é um desenho extremamente exagerado, tá? Mas
para poder ilustrar o que acontece aqui, tá? Então, a tensão ao longo da barra vai resultar numa deformação do corpo, tá? Que vai caracterizar por deslocamentos de pontos do corpo. Então, esses dois pontos vão se deslocar, vão se afastar. Imagina que a barra está sendo tensionada para fora, está sendo esticada, entre aspas, né? Aí, o que acontece? Esse pontinho aqui passou para cá, né? Então, houve esse afastamento aqui, por exemplo. Então, esse pontinho X aqui, ele foi e se deslocou para cá, tá bom? Esse é o ponto X. Daqui para cá é um deslocamento que eu vou chamar U de X, tá? Cada pontinho vai responder de forma diferente à tensão que está sendo aplicada na barra. Então, cada pontinho vai se deslocar de forma diferente. Uns vão deslocar mais, outros vão deslocar menos. Então, o que ele deslocou aqui, a gente vai chamar de U. Esta vai ser a nossa variável, tá? Vamos determinar esse U. E aí, vamos olhar o que acontece neste elementinho aqui, tá? Vou fazer um outro desenho aqui. Vou pegar o elemento original, tá? Esse nosso elemento original, e aí ele vai sofrer um deslocamento. Então, ele vai vir para cá, por exemplo, assim, ó. Vai vir para cá. Eita, fez um deslocamento bem exagerado, viu? Extremamente exagerado. O que aconteceu? Ele era esse elemento pretinho, aí esticou, pá, esticou para esse rosinho aqui, tá? E aí é o seguinte, aqui era o nosso ponto X, tá? Nosso pontinho X. Aqui é o nosso pontinho X mais delta X. De modo que... É isso aqui, eu tô repetindo isso aqui, né? De modo que o comprimento, né, desse elemento era delta X. Tá? Aí o que aconteceu? Ó, no ponto X tem deslocamento U, certo? Então, daqui para cá, a gente teve um deslocamento U de X. Tá? Oh, desculpa, U de X. E aí, daqui para cá, um outro deslocamento. Ó, ficou até um pouquinho maior, né? Porque é diferente ponto a ponto. E o deslocamentozinho aqui é U de X mais delta X. Beleza? São esses dois deslocamentos que ocorrem aqui. E aí eu vou ter que trazer aqui para vocês alguns conceitos físicos lá da engenharia, que é a equação de deslocamento e deformação, tá? Eu tenho que trazer essas quantidades já conhecidas lá da análise de tensões, da análise de estruturas. E aí vamos supor que a nossa barra esteja submetida a um campo de força, tá? Que é ou a um carregamento distribuído ao longo da barra. Esse campinho de força vamos chamar de B, tá? Vamos chamar de B. O que significa isso? Vamos fazer mais desenhos. A minha barra está aqui, tá? E ao longo dela nós temos uma distribuição de forças aqui. Tá vendo que eu estou fazendo os vetores diferentes, né, de tamanho? Esse é um vetorzinho chamado de B. Então, esse B de X, nós temos uma distribuição de força aqui dentro dessa barra. Que é a mesma coisa, por exemplo, quando ela está sendo, se ela for uma coluna e está sendo tensionada, né? Então, você tem o carregamento para cá, você ainda tem a gravidade também atuando nessa coluna, e ela vai se comprimir aqui. Então, você vai ter uma força puxando para cá, para baixo, né? Então, essa força aqui ao longo da barra aqui é uma força externa, que a gente vai chamar de B, tá bom? E aí eu vou trazer a equação deformação, deslocamento, que a gente tem que trazer alguns conceitos de estruturas aqui pra gente, tá? E aí veja o seguinte, a barra sofreu deslocamentos, pontos dessa barra sofreram deslocamentos, né?
Então, como é que fica a deformação? Vamos definir deformação. Como é a deformação da barra com base nesses deslocamentos? A deformação... Opa! A deformação da barra será simplesmente o alongamento que ela sofreu, né? Ponto a ponto, né? O alongamento que ela está sofrendo, dividido pelo comprimento original, tá? Essa vai ser a nossa deformação. Então, deformação, vamos chamar esse epsilon grande aqui. A deformação em cada ponto, ele vai ser o alongamento, tá? Sobre o comprimento original. O comprimento original. Tá? E como é esse alongamento? Esse alongamento é exatamente essa distância aqui, ó. É esse daqui. Né? Que vai ser U de x mais delta x menos U de x. Então, ele vai ficar aqui U de x mais delta x menos U de x. Dividido pelo quê? Pelo comprimento original. Como era o comprimento original dele? Delta x aqui, né? Então, aqui ele vai ficar U de x mais delta x sobre delta x, tá? Você já pode começar a perceber que isso aqui vai virar uma derivada, né? Quando você tomar o limite em que esse delta x tender a zero, isso aqui é uma derivada. Então, a deformação, ela é a taxa de variação do deslocamento. Tá bom? Ficou claro, né? A deformação é como a barra deslocou, como é a taxa de variação desse deslocamento ao longo da barra, né? Ó, sobre ΔX. E uma coisa importante é que essa quantidade é adimensional, porque eu tenho, ó, isso aqui tem unidade de comprimento, por unidade de comprimento, isso aqui é adimensional, tá bom? Outra condição que a gente vai ter que tomar aqui é que nós estamos numa condição estática, numa condição de equilíbrio. Tudo isso aqui está no equilíbrio. Então, significa que você tem essa sua barra aqui, aí você colocou um carregamento nela aqui, pá, colocou, e esperou um tempo até ele se estabilizar. Depois de um tempo bem longo, pronto, está tudo estabilizado, não tem nenhuma mudança aqui, beleza, condição estática, condição de equilíbrio. É diferente de você fazer uma análise imediatamente após colocar uma carga sobre a barra. E aí você vai analisar como isso vai se comportar ao longo do tempo. É bem mais complicado. Você vai ter um problema com várias outras variáveis espaciais, e o tempo fica bem mais complicado. Então isso aqui é no regime de equilíbrio, tá? De equilíbrio. Não tem nenhuma outra força, as forças não estão variando com o tempo, tá? Então é um caso estático. E aí nós vamos fazer outra consideração, que é de que essa barra, ela está no regime de deslocamentos bem pequenininhos, tá? Que ela está sob a lei da tensão, deformação elástica, que é a lei de Hooke. A lei de Hooke mola, né? Lá da mola, mesmo Hooke. Então, nós vamos fazer aqui a lei da tensão e deformação elástica, que é a lei de Hooke. Lei da tensão, deformação elástica. Essa aqui é a lei de Hooke. Tá? O que ela diz? A tensão sigma, tá? Ela vai ser proporcional à deformação. Ela é proporcional à deformação. Essa proporcionalidade não necessariamente precisa ser constante, tá? Não necessariamente precisa ser constante. Se ela for constante, dá um sisteminha de mola bem bonitinho. Esse parâmetro aqui é o módulo de Young. Módulo
de Young, tá? E é ele quem vai dizer como a sua barra vai responder à deformação. Se esse cara aqui for muito grande, você vai ter uma deformação grande. Isso aqui é uma proporcionalidade direta. Se esse módulo de Young for pequenininho, a tensão vai ser pequenininha, vai ser menor. Então, ela é proporcional aqui à deformação. Tá? Esse epsilon aqui é a deformação e este é o módulo de Young. E este sigma é uma tensão, tá? Ele é uma tensão, ele é força por unidade de área. Então, isso aqui é força por área, tá? Tensão, pressão, né? A gente aprende a força por área como pressão. Aqui é uma tensão. Então, isso daqui, a tensão, quando a gente fala aqui por área, é a área da seção transversal aqui da barra, né? Claro, quanto maior for essa área, você tem uma força constante aqui. Quanto maior for a área, menor vai ser a força. Quanto menor for a área, maior vai ser a força. São inversamente proporcionais. Bota aqui, atenção, força por área, beleza? Então, a gente pode simbolizar aqui, vamos fazer essa força como um F minúsculo, dividido pela área da seção transversal. E aí, como a gente está numa condição de equilíbrio, a somatória de todas as forças é igual a zero, tá? Uma condição estática. Eu vou fazer mais um desenho do elemento do elemento da nossa barra aqui. Vou fazer mais um desenho, ó. Vamos aqui. Eu vou pegar a minha barra novamente, né? Ela vai aumentando aqui a seção transversal, certo? Eu vou pegar um pedacinho dela aqui, tá? Para esse pedacinho. Vou desenhá-lo aqui. Fazer ele bem exageradão aqui, tá? E aí, de novo, aqui nesse ponto eu tenho U de X, aqui nesse ponto eu tenho U de X mais delta X, tá bom? E é o seguinte, vai ter uma força puxando para cá, F de X mais delta X, tá? Força é um F pequeno. Nós vamos ter uma reação para cá. Vamos considerar que a gente tem uma tensão nesse sentido aqui da barra, tá? Ela está sendo tensionada para cá, está sendo puxada para cá. Então, quando você puxar isso aqui, ele vai ter uma força de reação para o outro lado. E aí aqui, eu vou colocar bem no meio essa força interna B, tá? No caso, força interna não, desculpa, uma força externa B de X. Eu posso colocar ela aqui bem no meio, tá? Aí, esse B é uma força, né? Lembra daquele força B que eu falei, que é uma força, uma tensão externa aqui, né? Então, esse daqui é a força B de X. Eu posso representar muito bem ela bem aqui no meio, tá? Ela bem aqui no meio. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa. Esse Bzinho aqui, ele é na unidade de força por comprimento, tá? Isso aqui é uma tensão, uma densidade de força, tá? Esse F aqui, ele é força por comprimento, tá? Uma densidade. E aí aqui, como eu quero fazer a condição de equilíbrio, somatório das forças vai ser igual a zero, isso aqui é uma força por comprimento, eu quero a força aqui nesse pontinho. Então, nesse pontinho, se eu tenho a força, então eu vou ter que multiplicar por esse comprimento aqui, tá bom? Então, aqui vai ficar B vezes delta X. Só que eu posso colocar ela bem aqui no meio. Porque depois eu vou fazer esse comprimento delta X aqui tender a zero.
e vai virar a nossa derivada. Vou fazer esse elementinho tender a um ponto. Então, bem aqui no meio, eu vou ter ΔX, B de quanto? X mais metade do comprimento dessa caixinha, né? Desse elemento de barra. Tá? Bem aqui no meio. É a posição X mais metade dele. Tá bom? Tranquilo, né? E aí, minha gente, vamos fazer a condição de equilíbrio. Vamos fazer o somatório das forças. Somatório de todas as forças tem que ser 0. Tá bom? Então, vamos pegar o sentido para a direita como positivo. Então, vai ficar essa daqui menos essa. Então, F de x mais ΔX menos F de x. Tá? Mais esse daqui. Mais ΔX, B de x mais ΔX sobre 2. Eu não preciso mais colocar as setinhas, porque eu já estou colocando a direção já, né? Eu já estou botando negativo, ela saindo aqui. Isso tem que ser igual a 0. E aí agora vamos dividir todo mundo por ΔX, tá? Vamos dividir todo mundo por ΔX. Então vamos ter aqui F de x mais ΔX menos F de x sobre ΔX. Aí, quando eu dividir todo mundo por ΔX, ó, vai cancelar isso aqui. Mais B de x mais metade do comprimento da caixinha. Tá? E aí, agora a gente toma o limite de quando ΔX tender a 0. Vou fazer aqui no limite de que ΔX tender a 0. Então, no limite de quando ΔX tender a 0. Por que eu vou fazer isso aí? Porque eu quero saber como vai se comportar a tensão em cada ponto, Então, eu pego o meu elemento de barra e vou fazer ele tender a um pontinho. Quando eu fizer isso aí, eu vou ter, para todo ponto ao longo da barra, eu vou ter essa tensão. Isso aqui, ó, dá uma derivada. Aqui vai ficar o limite de B de x mais ΔX sobre 2. Quanto ΔX tende a 0, isso aqui é igual a 0. Tá? Então, veja, ΔX tende a 0, vai ficar só B de x. Vai ficar só B de x, e aqui, quando ΔX tende a 0, vai ficar derivada. Então, nós temos esta equaçãozinha aqui, ó. Mais B de x igual a 0. Estamos chegando lá. Nós queremos o deslocamento. Se a gente quer esse deslocamento, a gente vai ter que trabalhar com a tensão. A gente não mede essa força. Isso aqui não mede. A gente mede o deslocamento. A gente mede as tensões e os deslocamentos. Mas nós lembramos da tensão, né? Como é que era a tensão? A tensão, sigma, é a força por área. Tá bom? Então, eu posso fazer força é tensão vezes área. Então, essa força F aqui vai ser tensão vezes área. Olha o que a gente vai ter. Tensão vezes área. Tá? E aqui o B de x. Tá certo, né? Só que o que é que a gente quer? A gente quer o deslocamento da barra. Então, vamos olhar de novo lá para a deformação da barra. Ó. Deformação. Deformação é o alongamento, né, sobre o comprimento original. O deslocamento aqui sobre o comprimento original. Eu estou trabalhando com o... Tá aqui, ó. Né? Só que a gente está trabalhando no limite que esse ΔX tende a 0. Né? No limite que esse ΔX tende a 0, esse sigma aqui, essa deformação, vai ser a derivada do deslocamento. Vai ser du dx. Então, sigma vai ser módulo de Young vezes du dx. Porque o ΔX está indo para 0. Tá bom? Então, vamos colocar aqui.
mas a tensão ela é o módulo de Young vezes a taxa de variação do deslocamento. Então pronto, deu certo. Então aqui vai ficar módulo de Young, área, derivada do deslocamento. Chegamos na equação que a gente queria. Eu escrevi aqui embaixo. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui vai ficar área, módulo de Young, du dx, mais b de x igual a zero. Então, esta é a equação que nos dá o deslocamento da barra ponto a ponto. Então, quando você resolver, ao longo do comprimento da barra, em cada pontinho você vai saber o quanto ele vai deslocar. E isso daqui a gente resolve por elementos finitos. Olha só como nós começamos. Cadê a equação de governo? Ó. Quem é esse P? Esse P é área da seção transversal vezes o módulo de Young. O termo não homogêneo da equação diferencial simboliza o quê? Uma força externa, tá? Força externa. Então, isso daqui, a equação de governo, tá? É a equação de governo. E a gente pode dizer que esta equação é a formulação forte do problema de análise de tensões. Tá? É a formulação forte do problema de análise de tensões, que é essa equação diferencial de segunda ordem que a gente vai resolver, que resolve por elementos finitos. E aí, pessoal, nós temos que conversar um pouquinho sobre as condições de contorno, tá? Sobre as condições de contorno aqui na análise de tensões em uma barra, tá? Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior esse daqui, que nós podemos ter condições de contorno de Dirichlet, onde a função é prescrita, né? Entre A e B, vamos colocar aqui que ela seja prescrita em A, por exemplo, né? Isso aqui é um certo U de A. E nós temos também a condição de contorno de Neumann, tá? Essa aqui é de Dirichlet. E nós temos também a condição de contorno de Neumann, tá? Nas condições de contorno de Neumann, a gente tem a derivada, né? A condição na derivada. Então, a gente coloca aqui como P de x du dx, tomada em x, vamos dizer que seja na outra extremidade b, né? Em x igual a b é igual a uma certa função, um certo valor alfa, tá bom? E aí, nesse caso, nós temos a condição na função e na derivada. Aqui em elementos finitos, a gente trabalha com equações diferenciais, problemas de valor de contorno, onde as condições de contorno na derivada vêm acompanhado do valor de P. Tá? Por quê? Porque nos problemas cuja equação de governo, né, tem essa mesma cara que a gente está fazendo aqui, né? Esse P, no caso aqui da análise de tensões, é a área vezes o módulo de Young, né? Sempre vai ter um fator, né, aqui acompanhado do deslocamento. No caso, acompanhado da derivada da função. Aqui eu falei de deslocamento porque U é o deslocamento, né, numa barra. Beleza. E aí aqui, na área da análise de tensões em barras, em vigas, né, em análise de estruturas, né, nós podemos ter deslocamento prescrito ou tensão prescrita. Vamos pegar uma situação, por exemplo, que essa barra ela tenha a tensão prescrita na extremidade x igual a zero. Vamos dizer que a nossa barra está aqui, né? Aqui está a nossa barra. E aqui em x igual a zero, vamos dizer que nós conhecemos qual é a tensão aqui. Então, aqui vamos ter tensão prescrita.
tá? Quando nós estamos falando de tensão, como que é a tensão? Tensão, vamos tomar aqui em x igual a 0, tensão é módulo de Young vezes a derivada do deslocamento, não é verdade? Então aqui vai ser módulo de Young é vezes a taxa de variação do deslocamento, tomado em x igual a 0. E nós podemos colocar essa tensão prescrita aqui como, por exemplo, sendo igual a menos uma tal, letra grega tal. Negativo porque ela é resistiva, né? Tá resistindo à tração ao longo dessa barra. E aí aqui em x igual a L, nós podemos ter o deslocamento prescrito. Então o que a gente tem? Está aqui minha barra, ela está sendo tensionada para cá. Então, medindo bem aqui, eu sei que ela deslocou tanto. Pá, deslocou um UL. Então, aqui a gente tem deslocamento prescrito. Deslocamento prescrito. E então, condição de contorno de Dirichlet. Então, U em B é igual, vou dizer que é L, né? Desculpa, U em L é igual a um U índice L. Então, o que eu tenho aqui de condições de contorno? A barra está sendo tensionada e nessa extremidade aqui eu consigo medir o deslocamento que ela sofreu. Ela sofreu um deslocamentozinho, pá, U índice L. E aí eu posso saber aqui qual é a tensão que está sendo aplicada aqui. Então, a barra está sendo tensionada, eu sei qual é a tensão que ela está sofrendo aqui, que ela está resistindo, né? Eu sei qual é a tensão nesse ponto e o deslocamento para cá. Então, nós temos uma condição de contorno de Dirichlet, onde você tem o deslocamento prescrito, e uma condição de contorno de Neumann, onde você tem uma tensão prescrita aqui. E aqui, em elementos finitos, nós costumamos dizer que quando você tem a condição de contorno de Dirichlet, onde o valor da função é prescrita, em análise de tensões, o deslocamento é prescrito, aqui é uma condição de contorno essencial. Condição de contorno essencial. Tá? Essencial é função prescrita. Tá? Quando a condição de contorno é de Neumann, é na derivada, no caso a gente tem aqui em análise de estruturas, a tensão é prescrita, aqui é uma condição de contorno natural. Uma condição de contorno natural. Tá? Então, são essas as condições de contorno que nós temos aqui na análise de tensões. E assim como eu falei na aula passada, que está aqui no vídeo anterior, quando nós temos condição de contorno de Dirichlet, já posso falar a partir daqui, quando nós temos condições de contorno essencial, necessariamente a função peso, ela deve ter uma condição de contorno homogênea nesse ponto. Ou seja, se a condição onde a condição de contorno é essencial, W, a função peso, deve se anular nesse ponto. Então, W de L tem que ser igual a 0. Tá? Isso é muito importante, não pode esquecer nunca, jamais. Condições de contorno essencial leva a um valor nulo para a função peso. Tá? Pronto. O que vamos fazer agora? Vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer a passagem da formulação forte para a formulação fraca. Igualzinho a gente fez no vídeo anterior. Só que no vídeo anterior nós fizemos para um caso onde tem duas condições de contorno essenciais. Eram duas condições de Dirichlet. Vamos ver como é que fica agora com uma condição de contorno na derivada, tá? Ah, e uma coisa interessante que é bom falar. Se você tiver o seu problema aqui, e tem esse caso, tensão prescrita numa extremidade e deslocamento prescrito na outra, você consegue resolver o problema. Se você tiver o deslocamento prescrito em uma e outra barra, se tiver o deslocamento prescrito nos dois, você também consegue resolver esse problema. Porém, se você tiver
de alguma forma, vamos dizer assim, a tensão prescrita aqui e aqui também, você não consegue resolver esse problema, tá? Primeiro, por quê? Se você tiver as duas condições de contorno de Neumann aqui na sua EDO, ela vai ser mal posta, senão ela não vai ter uma solução. Você não consegue resolver se você tiver condições de contorno na derivada, numa extremidade e na outra. As duas condições de contorno de Neumann você não consegue resolver. Se você for insistente e tentar resolver ele numericamente, vamos supor que a derivada seja 2 numa extremidade, e você vai resolver na marra, né, numericamente, sua solução não vai evoluir, vai ficar constante nesse valor. Vai ficar constante, né? Então, na insistência, computacionalmente, numericamente, você não consegue resolver. Matematicamente, o sistema é mal posto. A solução não vai ter, a EDO não vai ter solução. E fisicamente, o problema está mal colocado. Porque não tem como você tem a equação que dá a distribuição de tensões aqui, e aí você tem a tensão prescrita aqui e aqui, mas você não sabe quanto deslocou em lugar nenhum. Então você não consegue resolver esse problema, certo? Você não consegue. Você precisa ter necessariamente um deslocamento em alguma coisa. Você tem que ter uma condição de contorno de Dirichlet em algum momento. Então, isso é muito importante, porque faz um vínculo muito bacana entre o problema não pode resolver do ponto de vista matemático. Quando você insiste e vai resolver computacionalmente, você não resolve. E, além disso, fisicamente, ele não é bem colocado. Né? Você não consegue resolver, não faz nem sentido de se tentar resolver fisicamente. Então, por essas três formas, eu acho muito legal chamar atenção para isso, que você consegue mostrar, entender que o problema acaba não fazendo sentido para se resolver em diversos pontos de vista. Tá? Então vamos lá, vamos agora passar da formulação forte para a formulação fraca aqui. Então vamos lá, minha gente, vamos pegar esse probleminha aqui, tá? Que ele diz o seguinte, né? A área, módulo de Young, tensão, força externa, e aqui tem condição de contorno natural, uma aqui, e uma condição de contorno essencial. Se aqui é uma condição de contorno essencial, nós já sabemos que a função peso aqui tem que ser zero, né? Então, a gente já sabe que U de L é zero, tá? Então, vamos lá. Como é que é o processo? Multiplica por uma função peso, tá? E integra no domínio. Aí faz integração por partes e usa as condições de contorno. Então, multiplicando aqui por uma função peso, nós vamos ter integral de 0 a L, essa função peso arbitrária, e aqui vai ficar d dx, área, módulo de Young, taxa de variação do deslocamento, mais a força externa, dx igual a zero, né? Isso aqui para toda função w de x, tá? Ela é arbitrária. Beleza. E aí, o que vamos fazer? Abre esse aqui, né? A integral, ela é linear, né? Então, veja, eu vou ficar integral de 0 a L, w de x, d dx de a, e, du dx, tá? Esse termo, agora esse aqui com esse aqui. Mais integral de 0 a L, função peso, força externa. Beleza. Aí agora aqui vamos fazer a integraçãozinha por partes, tá? Para fazer essa integral por partes, veja só, aqui eu tenho U, né? E aqui V. Então vai ficar UV menos a integral de V du, certo? Então, UV W de x, área, módulo de Young, du dx, isso aqui de 0 até L, tá? UV menos a integral de V du, derivada desse daqui, menos integral de 0 a L, de área é du dx, que é V du, dw dx. E é esse aqui que sobrou, né? Mais integral de 0 até L, função peso vezes a força externa. Isso é igual a zero, tá? Muito bem.
Aí vamos abrir esse aqui, tá? Lembrando das nossas condições de contorno. As condições de contorno são natural em 0 e de Neumann, desculpa, natural em 0 e essencial em L. Vamos abrir esse pedacinho aqui. Esse pedacinho vai ficar W de L, área em L, módulo de Young, taxa de variação do deslocamento em x igual a L, tá? Menos, aí vem W de 0, área em 0, aí vem módulo de Young, du dx em x igual a 0, certo? Aí vamos olhar aqui uma coisa. A condição de contorno, ela é essencial em L. Então, ó, W de L é 0. Então, onde é que é 0? Esse aqui é 0, ó. Ele é 0. Aí, essa outra condição de contorno aqui, ó. Isso aqui é menos tal. É uma tensão conhecida. Então, esse pedaço aqui é menos tal. Então, essa integralzinha vai dar quanto? Menos W de 0, área de 0, menos tensão. Menos com menos vai ficar mais. Beleza? Então, vamos pegar esse. Vou botar esse aqui primeiro. Eu vou ter menos integral de 0 a L. Aí, eu vou fazer assim. Área é... eu vou trocar. Eu vou botar dW dx, du dx. Tá? Aí, esse pedacinho vai dar mais aqui, né? Fica esse e esse pedacinho aqui. Então, vai ficar mais, tá? W de 0, área da seção transversal em 0, tá? E aqui a tensão prescrita, beleza? E esse termo externo aqui, mais integral de 0 a L, função peso, força externa. Pronto, tá? Então, esta é a formulação fraca do nosso problema de análise de tensões, beleza? Pronto, aí, a partir daqui, se faz o método dos elementos finitos, tá? Então, pessoal, por esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui um exemplo onde a classe de equações diferenciais que a gente vai resolver pelo método dos elementos finitos está presente bem legalzinho em análise de tensões, tá? Então, eu fiz de uma forma mais simples possível, numa linguagem mais genérica, mais física, não tão específica assim da engenharia, né? Então, isso aqui está para um público mais amplo, não apenas um público específico da engenharia. Então, quem tá, alunos de física, de matemática, conseguem acompanhar também isso aqui, tá? Então, pessoal, considere se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, dê uma navegada aqui nas playlists, vamos compartilhar os vídeos, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!